Vamos analisar a personalidade fascinante de um cientista que viveu na Itália no século XVIII. Algumas de suas pesquisas e invenções estavam 100 anos à frente de seu tempo, e algumas descobertas ainda permanecem desconhecidas até hoje. Raimondo de Sangro, príncipe de San Severo, era um nobre italiano, inventor, soldado, escritor, cientista, alquimista e maçom. Em meados do século XVIII, Raimondo de Sangro descobriu a radioatividade natural, pelo menos 150 anos antes de Curie. A pesquisadora Clara Missinelli, em seu livro O Tesouro do Príncipe de San Severo, Luz no Porão, Gênova, 1985, conta sobre uma carta de Raimondo de Sangro que passou por perícia caligráfica e foi reconhecida como autêntica, datada de 14 de novembro de 1763 e endereçada ao barão Teatro Henri de Chaudy, seu grande amigo. Essa carta contém trechos codificados escritos em um código de transliteração. Missinelli fornece a chave, e é assim que esse trecho é apresentado. Quando me encontrei com o Supremo Irmão Saint-Germain através de Gabali, mostrei a ele a descoberta de 3 substâncias cristalinas, que você conhece, que brilham no escuro. Corés, resinas e óleos que recebi como um presente gentil de Sua Majestade da Prússia, que purifiquei de chumbo, silício, cobre e várias impurezas. Eles foram submetidos à concentração em um cadinho em vários processos alquímicos. Elas causaram a morte de borboletas presas em tubos de ensaio com tampas perfuradas. Colocando uma folha de chumbo entre os tubos de ensaio e as substâncias, as borboletas não morreram. O chumbo bloqueou o raio mortal e seu fluxo. Esse fenômeno é semelhante ao que é observado no Sol, parecido com o fenômeno do raio ativo. O raio ativo, como ele o chamava, vinha do mineral uronita, que Dom Raimundo, no entanto, identificou de forma vaga. Essas substâncias cristalinas que brilham no escuro, de cor de resina e oliva. Esse uronita tinha um efeito destrutivo sobre o fluido da criatura, o que foi demonstrado em experimentos com borboletas. Então, esta é uma história muito estranha e surpreendente sobre como um alquimista, em seu laboratório escuro, funde algo verde. E então descobrimos que isso aconteceu no século XVIII, e não são Pierre e Maria Sklodowska-Curie, no início do século XX, mas sim Raimundo do século XVIII, sobre quem poucos sabem. No entanto, ao descrever os laboratórios, surge um paradoxo. Será que o forno alquímico tinha potência suficiente para derreter urânio? Sabe-se que é possível obter urânio por meio do enriquecimento, ou seja, triturando o minério para extrair dele o componente valioso. Isso significa que o mineral foi triturado e dele foram extraídas partículas de urânio. Na carta dizia que o material foi concentrado no cadinho, mas depois não fica claro o que Raimondo fez com o urânio. Talvez ele tenha derretido ou sinterizado completamente. O fato é que o ponto de fusão do urânio é 1132 graus, e o urânio é fundido em fornos de indução a vácuo, que só seriam inventados na década de 1920. O vácuo é necessário para que, durante o processo de fusão, impurezas da atmosfera não entrem no metal. No século XVIII, um forno desses não poderia existir. Mas um ano após a carta de Raimondo de Sangro, em 1764, Jean-Charles de Borda usou pela primeira vez uma bomba de mercúrio para criar vácuo em um laboratório. Se o método de sinterização foi usado, seriam necessários cerca de 630 graus Celsius. Essa temperatura pode ser alcançada com um maçarico a gás, que foi inventado em meados do século XX, e ela não protege de forma alguma a fusão das impurezas da atmosfera, das quais Raimundo de Sangro cuidadosamente limpava usando métodos alquímicos. Isso pode ser deduzido da carta. Talvez Raimundo de Sangro tenha inventado algum tipo de forno próprio, já que ele tinha uma quantidade surpreendente de invenções. Aliás, os métodos de proteção contra a radiação usando chumbo só apareceram em 1920 e ninguém prestou atenção ao experimento que ele inventou para a proteção contra a radiação. Fontes oficiais escrevem que sua morte foi causada pelo uso constante de substâncias químicas perigosas em experimentos e invenções. Aliás, essa formulação serve muito bem para encobrir uma eliminação por envenenamento. A morte por radiação é improvável, pois pela carta sabemos que ele sabia se proteger da radiação e possivelmente também sabia como eliminá-la do corpo. Há também quem diga que os danos da radiação do urânio foram inventados no século XX. Na verdade, os cônjuges Curie não morreram por isso, e há fatos que comprovam.
Existe uma das lendas mais conhecidas sobre Raimondo de Sangro, príncipe de San Severo. Segundo a lenda contada por Benedetto, ao se aproximar do fim da vida, Raimondo de Sangro ordenou que fosse cortado em pedaços e colocado em um caixão, do qual ele deveria sair forte e vigoroso em um determinado momento. No entanto, a família abriu o caixão antes do tempo determinado, e a ressurreição do corpo reunido durou muito pouco tempo, menos do que era necessário. Também se sabe que um antepassado distante, o comandante Filipo II Checo, conseguiu ficar 2 dias em um baú hermético, o que lhe permitiu surpreender o inimigo e derrotá-lo, capturando o forte de Amiens. E muitos anos depois, a família de Sangro não quis esperar o tempo necessário para a ressurreição adequada de Raimondo. Pode ter sido pânico ou desejo de que ele não ressuscitasse. Lendas semelhantes também existem na cultura eslava envolvendo manipulação com a água morta e a água viva. Além disso, métodos de ressurreição ainda circulam em várias publicações, mas são removidos de todas as fontes por órgãos de supervisão. Primeiro, Yakov Brios, cientista versátil da época de Pedro. Primeiro usou método semelhante. Segundo a lenda, mandou que seu servo o cortasse com espada e depois o regasse com água viva. Mas para isso era preciso tempo e o czar sentiu falta do alquimista. O servo precisou confessar e mostrar o corpo do patrão. Eles olharam e viram que o corpo de Brios já havia se regenerado completamente e não havia sinais de feridas. Ele estendeu os braços, respirando como se dormisse com o rosto corado. Indignado, o czar ortodoxo disse irritado: "Isso não é coisa limpa", e mandou enterrar o feiticeiro para sempre. Como sabemos, Pedro I destruía a cultura divina dos eslavos e impunha a europeia, baseada no culto à morte. Então quem era esse Raimondo de Sangro e o que mais ele inventou? O príncipe Sansevero nasceu em Torre Maggiore em 1710 e viveu 61 anos. Acredita-se que ele foi um dos primeiros representantes do iluminismo europeu. Ele foi um soldado corajoso, literato, editor, o primeiro grande mestre da maçonaria napolitana. Acima de tudo, ele foi um inventor prolífico e empreendedor, além de um grande patrono. Na praça San Domenico Maggiore, o príncipe se dedicou a experimentos nos mais diversos campos das ciências e das artes, da química à hidrostática, da impressão de livros à mecânica, obtendo resultados que pareciam verdadeiros milagres para seus contemporâneos. Por sua visão esotérica dos processos naturais, de Sangro evitava revelar os detalhes secretos de suas invenções. Ou seja, ele simplesmente não os divulgava. Em Nápoles, recebeu educação inicial e iniciou estudos em literatura, geografia e cavalaria. Aos 10 anos, seu talento foi notado e ele foi para Roma, para o colégio jesuíta. Raimondo se destacou como um excelente estudante de filosofia e linguística, dominava 8 idiomas, estudava pirotecnia e ciências naturais, hidrostática e arquitetura militar. Isso indica que ele tinha uma memória absoluta e uma vontade inquebrável, além de capacidade de auto-organização. Aos 19 anos ele projetou um palco que impressionou até Nicola Michetti, engenheiro do czar Pedro o Grande. Em 1739 ele criou um dispositivo hidráulico inovador chamado arquebusa, capaz de disparar usando ar comprimido, ou seja, uma espingarda de ar que ele presenteou a Carlo Bourbon. Ele também modernizou o canhão, tornou-se coronel do regimento do capitanato e participou da principal batalha em Velletri contra os austríacos. Em 1744 ele criou Dima Torzok. No ano, ele foi reconhecido na Macedônia, assassinato na Macedônia, assassinato de campo na Macedônia, em 1743, assassinato de campo na Macedônia. Em 1743, ele foi reconhecido pelo assassinato de campo. Em 1743, ele foi reconhecido pelo assassinato de campo na Macedônia. Em 1743, assassinato na Macedônia. Em 1743, foi reconhecido pelo assassinato de campo na Macedônia. No livro foram usadas 40 palavras-chave do antigo sistema de escrita dos Incas. As palavras-chave Avquipo foram coloridas em diferentes tons e tinham formato circular. O método de impressão colorida era desconhecido na época e foi inventado pelo próprio Raimonda.
A apologética abordava muitos temas perigosos, teorias não ortodoxas sobre a origem do mundo, do homem e da escrita, além de, na opinião dos opositores de Prinça, mensagens esotéricas transmitidas por meio de um código secreto. A obra foi reconhecida como um foco de heresia, sofreu duras críticas em vários panfletos e foi proibida pela Congregação do Índice de Livros Proibidos. Curiosamente, naquela época, os órgãos de censura não tinham nomes ou estruturas específicas, sendo designados apenas por certos índices. Ainda se acredita que nossa escrita não pode ser lida, pois as regras não são claras. No entanto, na apologética, há não apenas um alfabeto, mas também transcrição para outros idiomas. Veja outras invenções de Raimundo de Sangro. Em um dos domingos de julho de 1770, no mar que separa Capa Posillipo da Ponte della Maddalena, podia-se ver um acontecimento surpreendente. Uma carruagem com vários cavalos e um cocheiro corria sobre as ondas do mar. Na verdade, os cavalos eram de cortiça, e o barco em forma de carruagem se movia por um sistema de rodas de paz criado por Raimundo de Sangro. Aqui está um trecho do Gotti Gazeta de Nápoles de 24 de julho de 1770. O príncipe Sansevero inventou e construiu um barco em forma de carruagem, capaz de acomodar 12 pessoas que, graças ao movimento de 4 rodas, se deslocam mais rápido do que se o barco tivesse remos ou velas. Além disso, Raimundo de Sangro obtinha seda e cera de certas plantas e as demonstrava para seus convidados e visitantes do Palácio Sansevero. A cera era feita sem a ajuda natural das abelhas e era produzida a partir de várias ervas e flores comuns, que eram fervidas em água devidamente preparada com muitos sais. Ao final desse processo, obtinha-se uma espécie de óleo que, quando recolhido e fervido, voltava a se tornar cera pura. Essa cera de cor branca podia ser usada da mesma forma que a cera de abelha. Em 1752, Raimundo conseguiu obter o chamado seda vegetal de uma planta chamada apatinuma. Devido à extrema fragilidade do fio dessa planta, ninguém antes havia conseguido obter algo semelhante. Elas tinham uma estrutura tão perfeita que competiam com a seda comum. Usando a seda vegetal, Raimundo também criou papel branco. O príncipe Sansevero também se interessava por medicina. Sua capacidade de insuflar nova vida em um corpo morto, o que vulgarmente chamam de ressuscitar dos mortos, encontramos na Lettera Apologetica. Em 1747, ele salvou Luigi Sanseverino, príncipe de Bisignano, de uma morte que parecia inevitável. O professor mais qualificado, Raimundo, iniciou um trabalho difícil usando artes secretas e, após algumas semanas, restaurou completamente a saúde do príncipe. Um caso semelhante ocorreu 3 anos depois, com um homem chamado Filippo Garlini, cuja recuperação Raimundo supervisionou com especial cuidado. Os mais renomados professores da arte médica expressaram grande reconhecimento por essa notável recuperação. Até mesmo o ministro Bernardo Tanucci, apesar de sua antipatia pelo príncipe de San, confirmou em uma carta de 1752 que o duque de Miranda, abatido por uma febre devastadora e irritado com os médicos que não conseguiam curá-lo, foi curado. Raimundo de Sangro, conhecido por ter ressuscitado Bisignano, o príncipe, já se interessava por pirotecnia enquanto estudava no colégio jesuíta em Roma. Raimundo escreveu na obra Apologética que no futuro publicaria um tratado dedicado a essa arte, no qual descreveria o que era desconhecido ou oculto. No entanto, o tratado nunca foi publicado. Ele projetava teatros pirotécnicos criando com fogos de artifício, imagens de templos, perspectivas arquitetônicas, jogos de água e casas. E aqui está mais um testemunho. A incrível máquina que ele inventou para o jardim cria um canto de pássaros claro e distinto graças diretamente ao fogo de artifício. Os fogos de artifício foram criados não pelo efeito visual das explosões, mas para gerar uma cacofonia de sons da natureza. A criatividade do príncipe também surgiu ao criar diversas cores para fogos de artifício. Ele produzia cores turquesa, limão e amarelo alaranjado, branco parecido com a cor do leite, vermelho rubi e muitas outras. Uma cor especialmente bela era o verde,
que Raimundo inventou em 1739, seus tons variavam divinamente do verde-mar ao esmeralda e ao verde da grama. Assim, ele superou o conde Rutovsky, de Dresden, que criou algo semelhante 4 anos depois, mas de forma muito mais simples. Raimundo também produzia vários tipos de minerais duros, como rubi, jaspe verde, diferentes tipos de ágata e lápis lazuli. Para ele, era um prazer falsificar pedras preciosas de todos os tipos. Essas pedras não se diferenciavam das verdadeiras, nem mesmo uma perícia conseguia provar que eram artificiais. Há também uma menção de que o príncipe intensificava a cor de pedras naturais desbotadas, saturando-as com tons vibrantes. Em 1767, de Sangro demonstrou a remoção da cor original do lápis lazuli, deixando-o simplesmente branco. Ele também conseguiu tingir vidro, dando-lhe várias cores. O cientista francês Delalande, que viu os resultados desses experimentos, escreveu em seu diário: "A arte do vidro colorido parecia ter sido perdida no tempo, mas o príncipe Sansevero a ressuscitou. Ele fabricava vidro de várias cores, que eram claras e transparentes, como se o vidro tivesse sido originalmente fundido com elas." Delalande considerava os experimentos com vidros simplesmente magníficos. Ao falar que a arte foi perdida, Delalande aparentemente se referia ao auge, ao alto nível de desenvolvimento da civilização passada, perdido após uma catástrofe global. Em novembro de 1753, o príncipe Sansevero fez uma descoberta surpreendente, a lâmpada eterna. Realizando experimentos químicos, ele acidentalmente encontrou uma substância que, ao ser acesa, queimava por mais de 3 meses sem a menor diminuição, ou seja, mantendo seu peso. De Sangro descreveu assim a composição. O material combustível era feito parcialmente de uma substância obtida do crânio humano e parcialmente de uma substância que ele usava, mas não sabia como chamar. Ele enfatizava que a matéria que descobriu não era fósforo, mas emitia uma chama bonita e viva, um pouco menos intensa do que a produzida por velas de cera ou lamparinas de óleo. Das cartas de Sangro para seu amigo, nas quais ele descreveu em detalhes que uma pequena chama saía da substância química obtida. Raimundo sugeriu ele mesmo que a combustão interminável era causada por substâncias vulcânicas presentes na atmosfera do Vesúvio que alimentavam essa combustão. Ele pretendia instalar essa luz na câmara subterrânea da Capela Sansevero, para onde o Cristo deveria ser transferido. Muito provavelmente não era a cinza do Vesúvio no ar que mantinha a combustão por tanto tempo, mas sim a eletricidade atmosférica, ou talvez algum outro fenômeno daquela época. Naquela época é estranho verem o corpo de Cristo presente como hoje veem o corpo de Lenin. Raimundo também projetava dispositivos hidráulicos, um dos quais, usando apenas 2 mecanismos, elevava a água a qualquer altura desejada sem o trabalho de um animal. Esse dispositivo recebeu aplausos e elogios dos mais experientes especialistas nessa arte. Raimundo também era um mestre da mecânica. Em uma breve nota do século XVIII sobre o que pode ser visto na casa do príncipe Sansevero, está escrito: perto da ponte entre a casa de Sangro e o mausoléu. Havia um mecanismo de relógio que, controlado por um músico, tocava qualquer melodia que se desejasse. Nos sinos. Ou seja, a música era executada nos sinos localizados dentro de um templo redondo com 8 colunas e podia ser ouvida a vários quilômetros de distância. Naquela época, só os concorrentes do príncipe Sansevero eram desse tipo na Itália. De Sangro descreveu o segundo relógio, que além de marcar dias, mês, semana, horas e minutos, também mostrava fases da lua. Ao meio-dia, de 4 aberturas surgiam figuras alegóricas que, movendo-se em ritmo de dança, com instrumentos musicais na boca, executavam uma marcha. No lugar de um pêndulo, havia a cabeça de um dragão, cujas garras marcavam as horas e quartos ao bater nos sinos. Legendas criadas por Lima Torzok. Já os experimentos de poligênese, ou seja, a ressurreição das cinzas, eram os mais misteriosos de todas as experiências do príncipe Sansevero. Segundo as descrições de seus contemporâneos, ele era capaz de ressuscitar plantas, insetos e pequenos animais a partir de suas cinzas. Raimundo mantinha as tecnologias inacessíveis e em segredo.
Seu discípulo descreve um dos experimentos, especificamente a poligênese de vários crustáceos, que foram queimados até as cinzas e produzem uma grande quantidade de insetos, que, alimentados com sangue fresco de boi, de uma maneira específica, se regeneram em um novo nascimento. Para a nossa época, isso é algo totalmente inacreditável. O astrônomo D. Lalande, que visitou o príncipe, escreve em suas memórias sobre a poligênese natural de plantas e animais, especialmente as cinzas de fenkel, que é uma variedade de endro, que foi com sucesso transformada novamente em planta. Se descartarmos a possibilidade do uso de magia, Raymond possuía uma tecnologia para recriar seres vivos e plantas a partir de um conjunto de matrizes energéticas, utilizando os microelementos adequados para isso. Como lembramos, para os aborígenes, qualquer tecnologia avançada será considerada magia. Então fica claro por que o inventor não tinha o direito de demonstrar seu instrumental. Também no campo das artes, Raimundo inventou o chamado colure, o loridrite, uma cor magnífica que transmite à miniatura a cor do óleo. Essa técnica podia ser usada em qualquer material, ao contrário da miniatura normal em marfim, pergaminho, papel ou outro material que se deteriora rapidamente. O príncipe coloria o mármore de modo que as cores penetravam profundamente, não ficando só na superfície. Essa tecnologia fazia as moléculas da tinta penetrarem profundamente em materiais aparentemente impenetráveis. Hoje em dia, suporíamos o uso de ultrassom ou micro-ondas, mas como exatamente Raimonda conseguia esse efeito, ainda não sabemos. Raimonda produzia mármore artificial e o exibia em seu palácio. Aqui também havia 2 quadros feitos de lã de várias cores, que criavam efeitos ópticos especiais e eram tão impressionantes que competiam com qualquer pintura. Ele inventou um papel para cartuchos de artilharia que não incendiava, mas virava carvão instantaneamente. Raimundo de Sangro criou uma madeira e carvão que, ao queimar, não deixavam cinzas ou resíduos. Eu realmente gostaria de ver e estudar esse processo, entender que substância é essa e quais são as tecnologias de sua produção. Além disso, Raimundo conseguiu obter sangue artificial através do processamento de alimentos e excrementos. Pois é, e nós ainda extraímos sangue das pessoas quando poderíamos produzi-lo em megatoneladas e de graça. Com a quantidade de excrementos que a nossa civilização produz, daria para inundar o mundo em sangue, no bom sentido da palavra. O príncipe também transformava a água do mar em água doce sem usar substâncias corrosivas ou pedra infernal. Pedra infernal é o nitrato de prata chamado de lápis. Mas aqui também não se sabe qual processo químico Raimundo usava, porque o sabor doce pode ser produzido por dezenas de substâncias diferentes. E aqui está a criação chocante do alquimista Raymond de Sangro, 2 figuras, um homem e uma mulher. Ao redor dos ossos de seus esqueletos foi criado um sistema cardiovascular humano feito de metal. Todo aquele que viu essa incrível instalação de perto fica impressionado com o nível de detalhamento com que são representadas todas as veias e artérias humanas, incluindo até as menores e mais insignificantes. Tudo foi feito conforme a análise real. Talvez Raimundo tenha conseguido transformar o sangue humano em metal ou introduzi-lo no sistema circulatório, fundindo-o quimicamente, e depois os tecidos moles apodreceram. Em geral, o método é desconhecido. Se foi obra de uma boa e velha impressora 3D da civilização passada ou o trabalho meticuloso de um escultor de metal que ainda assim teria precisado dissecar uma centena de cadáveres como referência visual. Aqui está outro experimento, a reprodução do milagre de São Januário quando o sangue seco do santo em ampolas fechadas volta a ser líquido e às vezes até ferve. Assim, a reputação de Raimundo de Sangro na igreja foi completamente arruinada, pois ele colocou em dúvida o milagre da liquefação do sangue do santo padroeiro de Nápoles. Seu contemporâneo, o astrônomo e matemático francês Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, explicou que Raimundo havia construído um ostensório ou vitrine semelhante ao que havia em São Januário, com 2 ampolas de formato igual, preenchidas com uma amálgama de ouro e mercúrio, misturada com cinábrio da mesma cor do sangue coagulado.
Para tornar essa amálgama líquida, há um reservatório de mercúrio líquido com uma válvula ao redor da borda do compartimento, que, quando o estojo é aquecido nesse momento, a amálgama se torna líquida e imita a liquefação. Ou seja, o mesmo efeito. Provavelmente a igreja fazia regularmente esse tipo de truque, pois está sempre precisando demonstrar milagres para confirmar a fé religiosa. Já uma fonte do século XVIII relata uma das suas invenções incríveis. Ele encontrou uma nova maneira de imprimir, com uma única prensa, simultaneamente quaisquer imagens, figuras humanas, flores e tudo o mais, em diferentes cores. Hoje chamam isso de impressora colorida. Raymond imprimiu tanto suas próprias obras quanto as de outros autores, algumas das quais ele mesmo traduziu. E como parte delas era censurada pelas autoridades eclesiásticas, ele as imprimia anonimamente. Se hoje essa impressora depende de computador e scanner, provavelmente esses dispositivos ou análogos já existiam na época, embora não sejam mencionados. O inventor medieval também realizava vários experimentos na produção de produtos químicos, mecânica e outras áreas. Ele criou porcelana da mais alta qualidade usando uma tecnologia diferente, que, como se sabe, foi solicitada por Ferdinando IV a Vincenzo de Zangro, filho de Raimondo, logo após a morte de seu pai. É conhecido o fato de que, já em 1748, Raimundo produziu 2 tipos diferentes de tecido totalmente impermeável, o que hoje chamamos de tecido para capas de chuva. O príncipe presenteou o rei Carlo com uma casaca de equitação feita de um desses tecidos, e o rei a usou durante a temporada de caça de inverno. O inverno é a estação das chuvas. No ano seguinte, Raimonda criou o tecido de seda pintado mais perfeito, que os franceses chamavam de Pequim. É um tecido de seda listrado. Ele também construiu um refeitório automático que servia aos visitantes com todos os tipos de comida sem a necessidade de garçons. Não sabemos hoje se a comida era preparada automaticamente ou apenas distribuída por um sistema automático. De alguma forma, logo imaginamos o refeitório de uma nave espacial futurista. Legenda criada por... Vale a pena mencionar o primeiro livro escrito por Raimondo em 1747, A Prática Mais Simples e Útil de Exercícios Militares para a Infantaria, impresso pelo tipógrafo Giovanni di Simona e dedicado ao rei Carlo. A obra teve um enorme sucesso e consolidou a fama de Raimondo de Sangro em toda a Europa. Um elogio especial veio de Frederico II da Prússia, cuja organização militar o príncipe tomava como exemplo. Outro trabalho foi a dissertação sobre uma lâmpada antiga encontrada em Munique em 1753. Junto com a Apologética, esta é a obra mais misteriosa e fascinante do príncipe Sansevero. O motivo foi a descoberta em Mônaco, supostamente, de uma lâmpada milagrosa, que ainda estava acesa quando foi encontrada por aqueles que realizavam trabalhos de restauração na fundação da igreja. Os que a encontraram, é claro, não entenderam os princípios de seu funcionamento, mas Raimondo compreendeu e descreveu isso em sua dissertação. Os últimos anos de sua vida, ele dedicou à decoração da capela San Severo com obras em mármore dos maiores artistas da época, incluindo Antônio Corodini, Francisco Queirolo e Giuseppe San Martino. Assim nasceram as obras-primas Modéstia, Cristo sob o Sudário e Desilusão. A execução material dessas obras-primas oficialmente ainda permanece um mistério. 2 parecem cobertas por um véu transparente de mármore, homogêneo com a estátua abaixo. A terceira tem uma rede de mármore, aparentemente posta depois, mas igualmente homogênea com a estátua. Hoje, os pesquisadores têm certeza de que tudo isso é mármore artificial, fabricado segundo os mesmos princípios que quaisquer outras pedras preciosas criadas por Raimondo. Essencialmente, as estátuas eram literalmente moldadas. As tecnologias de criação artificial de qualquer tipo de pedra foram utilizadas até o século XX e depois foram retiradas da história e legalizadas. Apenas um método de fabricação de produtos de pedra existiu desde a antiguidade até o século XX, o entalhe manual com ferramentas de metal. O que se sabe é contestado por vários fatos e por publicações de diferentes épocas sobre a tecnologia de fabricação de todos os tipos de pedra.
No Palácio Real de Caserta, na sala de recepção, está exposta uma pequena mesa, presenteada ao rei pelo príncipe Sansevero. Ela foi feita de um pedaço de madeira coberto com mármore segundo uma fórmula alquímica. Dizem que o príncipe, assustado com a rapidez do processo de marmorização, posteriormente a destruiu. O corte transversal da madeira da árvore é claramente visível. O objeto é considerado único, mas há muitos fatos no mundo que mostram que tanto plantas quanto organismos vivos estão sujeitos à petrificação. Só é preciso conhecer a tecnologia, e primeiro Raimonda demonstrou isso. O príncipe Raimondo, príncipe de Sansevero, era um homem culto, inventivo e tão ativo que surge a dúvida se isso não seria resultado do trabalho de toda uma guilda de artesãos que processavam as tecnologias de uma civilização desaparecida. E como de costume, depois isso é atribuído a um único autor, e assim é em cada cidade, em cada estado, em cada período histórico. Isso também é indicado pelo fato de vermos o resultado de tecnologias que não podem ser verificadas, que não foram publicadas e no final foram removidas do acesso público. Mais tarde, Nikola Tesla e vários cientistas também realizaram atividades semelhantes, mas demonstraram suas tecnologias de forma mais discreta. Apesar de parecerem inacreditáveis, já eram explicadas cientificamente, protegidas por patentes, mesmo sendo incompreensíveis. Segundo Platão Lukashevich, no século XVIII, as línguas europeias e diferentes culturas estavam em desenvolvimento. Também eram criados nomes adaptados de uma nova maneira. Por exemplo, o patronímico era dito como filho de tal pessoa. Em sânscrito ou em inglês, filho soa como son. Assim surgiam nomes como Johnson, Richardson e Grayson. Johnson significa filho de John, e John é Ivan. Também eram adicionados sufixos aos nomes e sobrenomes, como, por exemplo, nas antigas repúblicas bálticas ou na Polônia, onde as letras eram trocadas de lugar. Além disso, os nomes seguiam as regras do idioma original, mas com novo estilo. E exatamente de acordo com o alfabeto antigo. O nome Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, tinha um significado profundo. Raimondo, paraíso, o lugar de união entre o nosso mundo e o divino. Mon, a primeira unidade. O início. N, nosso. D, bondade, patrimônio. O, imagem divina. O nome significa que a união do humano com o divino é nosso patrimônio. Di, duplo, san, sagrado. G, fala, R, diz, O, imagem divina. O significado de dissangro é expor, transmitir às pessoas as sagradas imagens divinas em dois níveis de compreensão, ou com um duplo sentido, ou seja, para uns um entendimento, para outros outro. O príncipe Sansevero é o herdeiro do Santo Norte. Aqui se refere à Hiperbórea ou da Área. Assim surgem essas habilidades e o acesso às tecnologias tidas como perdidas. Norte significa fé. Vera é saber Ra, ou seja, conhecer e usar as leis da natureza. Foi isso que Raimondo demonstrou. Outra conclusão interessante. Para conseguir entender e ainda mais usar as tecnologias de uma civilização altamente desenvolvida que já desapareceu, é necessário uma pessoa com memória absoluta, pensamento multidimensional e provavelmente habilidades mágicas ou, como costumamos dizer, capacidades extrasensoriais. Pois somente uma pessoa assim seria capaz de reviver ou pelo menos simplesmente ativar um dispositivo de uma civilização tecnomágica. É exatamente por isso que temos espalhados por toda parte Vajras, arcos, portais e muito mais, mas ninguém possui o nível de desenvolvimento necessário para ativar esses dispositivos. Pessoas como Raimondo de Sangro, talvez Nikola Tesla e atualmente Anatoly Akimov, que criou vários dispositivos tecnológicos baseados na teoria dos campos de torção, possuíam essas habilidades.